Hoje é sábado, dia 7 de agosto de 2021. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será Descanso, Relacionamento e Cura. O texto que serve como base para o nosso estudo da semana será Gênesis capítulo 45, verso 5, que diz assim: Agora, pois, não fiquem tristes nem irritados contra vocês mesmos por terem me vendido para cá, porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. Você está no canal? Eu estudo a lição com o pastor Samuel Camilo. Na semana passada tivemos a oportunidade de estudar um pouco sobre a história de José e perceber a grande quantidade de abusos que José sofreu dentro da sua experiência, a começar pela própria família. Nós percebemos que José cresceu numa família desajustada, onde havia muito ciúme por parte dos irmãos. O pai o havia criado como um filho mimado, dando a ele algumas regalias que não havia para os outros, o que literalmente colocou os outros contra o José. Diante de diversas situações complexas, Simeão e Levi, que acabaram numa situação delicada depois que a sua irmã Diná havia sido estuprada, exterminaram toda uma cidade usando uma tramóia terrível, envolvendo inclusive alguns dos mandamentos do próprio Senhor Deus. Judá, que acabou tendo um relacionamento com a própria nora e teve 2 filhos com ela. Quando você olha para a família do José, você percebe nitidamente que tinha alguma coisa errada naquela casa, naquela família. No momento em que eles vendem José como escravo, eles o fazem com tanto ódio, e o texto deixa claro que eles acabaram sendo agressivos com o próprio José. José deve ter apanhado dos irmãos antes de ser jogado dentro de um poço seco e posteriormente vendido para comerciantes escravos. Os comerciantes escravos, por sua vez, devem tê-lo feito sofrer durante toda aquela viagem. Ele segue para o Egito. No Egito ele é vendido para Potifar, chefe da guarda. Vimos como tudo na casa de Potifar prosperou depois que José ali chegou, mas vimos também que a mulher do Potifar lançou contra ele uma acusação terrível de que ele havia tentado estuprá-la. José foi parar na prisão. Você olha para a história de José e você percebe tantas situações complexas. José tinha 17 anos quando foi vendido como escravo. Durante 13 anos, ele acaba passando pela experiência de escravidão e, ao mesmo tempo, como prisioneiro. Nesse tempo, nesses 13 anos, José teve a oportunidade de aprender algumas coisas. José teve a oportunidade de aprender a administrar com abundância na casa de Potifar, e, posteriormente, ele teve a oportunidade de administrar com escassez, quando ele acabou assumindo a própria prisão. E como Deus estava com ele, tanto na casa do Potifar como também na prisão, tudo prosperou. É exatamente nesse momento que o faraó tem um sonho e José acaba por ser escolhido como vizir do Egito, como o segundo homem mais importante do Egito, o governador, por assim dizer. O faraó colocou todo o país, bem como toda a administração do país nas mãos de José. José, na verdade, era o segundo homem mais importante de todo o Egito. Você percebe nitidamente que algumas coisas foram acontecendo na vida de José. O texto bíblico não menciona, mas quando você percebe nitidamente todo o trajeto que José vivenciou, você percebe que José não carregou nenhum tipo de amargura na sua vida. Ele tinha razões para isso. Ele poderia ter chegado na casa de Potifar tremendamente amargurado pelo que os irmãos haviam feito com ele, talvez pelo próprio tratamento que havia recebido dos ismaelitas. Muito provavelmente poderia ter ficado extremamente amargurado
quando foi injustamente acusado de um crime tão hediondo como a esposa de Potifar o acusou, tendo chegado na prisão, poderia ter ficado completamente revoltado. Por menos do que isso, nós encontramos pessoas que dizem: eu não quero saber de Deus, não quero saber de mais nada, Deus não está nem aí comigo. Quantas pessoas acabam perdendo a fé quando passam por situações tão probantes como essas? Mas quando olhamos para a história de José, nós percebemos que ele não carregou amargura em nenhum desses momentos da sua vida. O tempo todo a Bíblia diz: Deus estava com José. E por que Deus estava com José? Porque José foi tomando decisões importantes que fizeram com que ele tivesse a oportunidade de chegar aonde ele chegou. Quando ele está saindo de lá da terra dos seus pais, quando ele está chegando mais ao sul, ele está indo na direção do Egito, quando ao longe ele visualiza as colinas de Canaã, aonde estavam as tendas do seu pai, e ele decide que ia fazer do Deus do seu pai o seu Deus. Essa foi a grande decisão da vida do José. A partir desse momento, Deus deixa de ser apenas o Deus do Abraão, do Isaac e do Jacó e passa a ser também o Deus de José. A partir desse momento, a Bíblia vai dizer que o José, ele vai para a casa do Potifar e Deus está com ele. Ele vai para a prisão, Deus está com ele. Ele vai para o palácio, Deus está com ele. Por quê? Porque ele tomou decisões firmes. O texto não diz. Mas para que José tivesse a saúde mental necessária para enfrentar todas as situações que ele enfrentou e ainda conseguir vencer como ele venceu, em algum momento da história, não sabemos quando, José deve ter tomado a decisão de perdoar os seus irmãos. O perdão que ele ofereceu aos irmãos pode ter a plena certeza de que não foi o perdão que ele ofereceu quando os irmãos apareceram. Quando os irmãos apareceram, José já tinha resolvido o problema do perdão no seu coração. Você não percebe o José se tornando governador e procurando se vingar dos ismaelitas que o haviam comprado, da esposa do Potifar, e ao mesmo tempo dos próprios irmãos? Ele poderia ter feito isso sendo um homem tão poderoso. Era normal, quando uma pessoa subia ao poder, ela usar a estrutura, a máquina pública para se vingar daqueles que haviam feito mal para ele, antes dele poder chegar naquele momento. A história está recheada de episódios como esse. Por que José é diferente dos demais? Porque em algum momento José ofereceu perdão. No nosso auxiliar dessa semana, existe ali um parágrafo que eu gostaria de compartilhar com você, que resume um pouco daquilo que a gente vai estudar nessa semana. O texto diz assim: na lição dessa semana estudaremos o poder do perdão. Esse tema suscita muitas perguntas. O que é o perdão? Se perdoamos alguém que nos ofendeu profundamente, antes que a pessoa se arrependa do erro, estamos justificando o seu comportamento? Se perdoamos uma pessoa, isso significa que precisamos estabelecer ou restabelecer um relacionamento íntimo com ela? O perdão sempre reconstrói os relacionamentos? Essas são perguntas muito importantes. E na sequência, no desdobramento do texto, o texto diz assim: a experiência de José ilustra o poder do perdão. Ao longo da sua vida, ele poderia facilmente ter alimentado ódio contra os irmãos, amargura contra os comerciantes de escravos e ressentimento contra o Potifar. No entanto, não há nem mesmo um indício desse sentimento negativo na vida do jovem. Ele é um exemplo da graça e do perdão. Ao longo da semana, nós veremos como o perdão nos liberta do veneno da amargura e nos transforma. Ele nos liberta da escravidão do ressentimento. O coração de José se encheu de perdão antes mesmo que os irmãos pudessem pedir que ele os perdoasse, pois sabia que Deus tinha um propósito primordial para a sua vida. Os irmãos sofreram de culpa por suas ações durante muitos anos. Eles viveram atormentados pela memória daquele último olhar persistente no rosto do irmão enquanto ele era levado para a escravidão. Assim como José precisava perdoar, eles precisavam do perdão, que produz a cura em relacionamentos rompidos. E um detalhe que é muito importante é que a história de José traz um paralelo muito grande com a história do próprio Jesus. Jesus não esperou que as pessoas se arrependessem dos maus tratos que estavam infligindo a ele. Mas direto da cruz ele disse: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Perdão não é algo que você oferece para aqueles que merecem. Perdão é algo que você oferece para que você tenha saúde mental e para que você não continue sofrendo o mal que outras pessoas já lhe fizeram. Nessa semana a gente vai tentar descobrir como é que, através da história de José, que princípios a gente pode aplicar dentro dos nossos relacionamentos para aprendermos a perdoar.
Isso, com certeza, fará com que a inquietação que às vezes enche o nosso coração, ela seja acalmada. Eu gostaria de orar pedindo a Deus para que nos desse muita sabedoria, para podermos destrinchar esse mesmo tema nessa semana. Olha comigo. Obrigado, Senhor, por tua palavra e obrigado por teu perdão. Obrigado porque o Senhor nos ama não porque merecemos e nos perdoa não porque sejamos bons, mas apesar da nossa maldade. Obrigado por tua graça e ajuda-nos nessa semana a entender como a tua graça nos alcança e uma vez que isso aconteça, como ela nos ajuda a oferecer a mesma graça para aqueles que pecam para conosco. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?